Depois ela troca por essa aqui. Quer escolher aqui? Não. Tem que ter quem é da Lídia. Mas... Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua serva. Amém, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, pela vida dela. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar ela em todos os momentos. Toma ela nas tuas mãos agora, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa fazer aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Guarda ela em todo momento. Nós repreendemos agora toda a retaliação de Satanás, todo o levante do inimigo contra a tua palavra. Nós declaramos caído por terra agora em nome de Jesus, e que ela possa, Senhor, conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer falar através da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que bonzinho, né? Nossa. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Pode não ter muita gente, mas eu tenho muita alegria de vir para cá. E às vezes a gente fica pensando, que mistério, né? Que mistério é esse? Bom, eu vou fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, sei que o presbítero já orou, mas eu quero declarar, Senhor, que a tua palavra, como ele mesmo falou aqui nos dízimos e nas ofertas, a tua palavra, ela tem um tempo, Senhor, para florescer, e nós cremos realmente, Senhor, que tem um propósito de virmos para cá, de estarmos aqui, e nós queremos declarar sobre cada vida, em nome de Jesus, Senhor, as tuas bênçãos incontáveis. Declaramos agora que todos os demônios estão manietados, atados no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que nenhum tipo de obra de macumbaria, de feitiçaria, peso de palavra, praga, sentença maldita, seja sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nós quebramos, anulamos e desfazemos as forças do valente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Às vezes a gente não sabe, porque Deus dá umas palavras para a gente pregar, né? Abra a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 6. É uma palavra que é difícil a gente ver as pessoas pregando nessa palavra, mas essa palavra para mim ela tem um grande peso, porque a igreja firme na rocha, ela está pautada na palavra em Hebreus 6. Amém? Amém. E fala uma coisa muito interessante aqui em Hebreus 6. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas o livro de Hebreus é um dos livros mais espirituais, mais lindos que existem. Fala de quem era Cristo, o segundo Adão, que venceu a morte e lutou por nós. Então, esse capítulo em Hebreus 6 é muito atual, e na época ele foi escrito para os judeus, porque os judeus eles largaram toda aquela parte do Antigo Testamento para experimentar o novo, a realidade de uma nova criação em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Então começa em Hebreus 6, que o autor ele fala, olha, exortação ao progresso da fé, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo
a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Não é difícil entender o que está escrito aqui. Nós, da Firme na Rocha, nós temos todas essas matérias, tá? E a gente dá isso na Casa de Zadok, que agora vai mudar o nome, vai se chamar Casa na Rocha, porque nós temos um plano de colocar a escola Casa na Rocha, agora não mais Casa de Zadok, para que todo mundo tenha esse aplicativo e os membros da igreja possam alcançar. Na verdade, esse livro ele foi escrito para os judeus. E eles falam o seguinte: olha, deixa os rudimentos, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, não fica dentro de coisas pequenas que Cristo fez, mas se aperfeiçoem na doutrina que Cristo, Ele quer que nós nos aprofundemos em quem Ele é, o que Ele fez e quem somos nós em autoridade em Cristo Jesus, né? Então, Ele fala: olha, vocês que são judeus aí, vocês estão querendo voltar para trás, vocês têm que entender que Cristo, Ele é perfeito. Vocês não devem lançar novamente arrependimento de obras mortas. Por quê? Porque eles queriam matar o cordeiro, queriam fazer ofertas, quando o autor de Hebreus queria que eles avançassem num progresso de entender que Cristo foi a perfeição. Não existiu nenhum sacrifício igual de Cristo. Cristo, Ele era o próprio Deus. Quando Ele foi morto, o universo estremeceu, irmãos. O mundo, a terra, o véu que separava nós, no mundo espiritual de Deus, caiu por terra, e naquele momento houve um grande terremoto, um tremor. Os mortos ressuscitaram. E aqui o autor de Hebreus fala para aqueles judeus: olha, para que isso são obras mortas. Ficar sacrificando cordeiro, rolinha, não sei o que mais, não vai realmente nunca chegar à perfeição da morte de Cristo. Porque assim, os demônios, eles tremeram. Quando você vê alguém que está lá na macumba, lá no candomblé, na quimbanda, e você vê ali na estrada, quando a gente passa ali na Piaçaguera, a gente vê tanta obra de macumbaria, a gente vê os alguidar com aquele monte de frango, de galinha, de frango, né? Para Exu, bebida, né? Nós sabemos que o demônio, quando verte aquele sangue, ele se alimenta daquela vibração, tá? Por quê? Porque em Levítico 19 diz que a vida está no sangue. Então ele quer se apossar daquele sangue. Mas ele fala: olha, não houve, nunca haverá nenhum sacrifício, porque tudo isso são obras mortas, e aquilo que é melhor é o sangue de Cristo. Então, quando diz que quando Jesus, ele verteu o sangue dele, quando ele morreu, a vibração,
a energia que aconteceu no mundo espiritual, no mundo físico, foi algo tão sobrenatural que as pessoas que estavam mortas, elas ressuscitaram, né? E a terra sofreu um grande terremoto, porque assim, por que quando você vê que um político vai subir lá em Brasília, eles, é uma coisa terrível, mas eles sacrificam cavalo, bois. Eu vi um sacrifício que fizeram para o Lula, que dava assim um quarteirão inteiro de bichos mortos, né? Aqui mesmo tinha um político que criava cabra para sacrificar. Então, bode, essas coisas. Então, aqui ele fala o ensino de batismos. Nós da igreja, nós entendemos que existem 6 batismos, né? Arrependimento, batismo no corpo de Cristo, você inserido dentro da igreja. Cremos no batismo das águas, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos no batismo do fogo, cremos no batismo do sofrimento pela causa de Cristo, quando nós entramos nos 5 ministérios, né? E aí a imposição de mãos, temos capítulos sobre imposição de mãos. Por que as pessoas, não é qualquer pessoa que pode impor as mãos na gente? A grande contaminação espiritual que é a ressurreição dos mortos. No dia do juízo final virá, assim diz a palavra, e o juízo eterno. Nós temos 2 mortes. A morte primeira é quando nós morremos para o mundo. E o dano da segunda morte é quando nós estaremos, a Bíblia fala sobre o dano da segunda morte, que é o quê? Quando nós morrermos ou estivermos em Cristo, nós sermos condenados por não poder entrar no paraíso. Esse é o dano da segunda morte. Então nós cremos nisso, e isso faremos se Deus permitir. Na verdade, hoje em dia, o que eu tenho visto são muitas igrejas que são edificadas, mas a gente percebe, e nós estamos vendo tantas pessoas que voltaram para trás, tantas pessoas que uma vez foram já iluminadas pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo. É impossível, pois, lá no versículo 4, que aqueles que foram uma vez iluminados provaram o dom celestial. O que é provar o dom celestial? É você entender o que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, você ser iluminado, falar em línguas, você entender a cruz, tudo aquilo que o Senhor fez, e de repente voltar para trás. Irmãos, quantos de nós estamos vendo? Nós vimos pessoas, inclusive, que eram líderes de células, pastores, que acabaram caindo e não voltaram mais. Por que acontece isso? Por que os valentes caem dessa maneira? Aqui diz assim: uma vez que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Imagina como vai ser lá no céu, irmãos. Vai ser tremendo, né? Então, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento.
visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. O que significa isso? Em outras versões, tá? Diz aqui o seguinte: eles experimentaram coisas muito boas do céu, se voltaram contra Deus, é impossível tornaram-se a arrepender, e aqui fala sobre algo muito importante: estão crucificando novamente o Filho de Deus. Você imagina uma pessoa como nós, que caímos no pecado e não voltamos nós estamos cometendo o pecado chamado vitupério, que é crucificar Jesus 2 vezes. Por isso que quando uma pessoa cai dessa maneira, é muito difícil ela retornar. A palavra está dizendo aqui. Por isso que nós temos que vigiar, ser vigilantes, ter aquele devocional com Deus, ter orações, ter jejum, ler a Bíblia todos os dias. O dia que você não pode, que você está corrido, mas no outro você vai parar. Por quê? Porque o diabo que nos espreita ao derredor, ele quer que a gente caia no pecado ou realmente se distancie do Senhor. E eu vou te falar, quantos líderes de célula nós temos ministrado? Quantos irmãos? São muitos, muitos. E eles estão no mundão e acham que estão dentro da igreja. Domingo na igreja estava coitada da pastora Fátima, foi pregar lá. Tanto gelo, um povo frio, estava cheio de gente que já estava nessa situação de vitupério, quando vai crucificar Jesus pela segunda vez. Aqui diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa, né? Recebe a bênção de Deus, mas começa a produzir o quê? Espinhos e ervas daninhas. Queridos, quantos de nós olhamos para aqueles realmente que já provaram, foram cristãos, mas de repente estão meia boca, né? Estão com uma parte no mundo, um pé no mundo, crente Raimundo, um pé no mundo, outro pé dentro da igreja, mas não sabe o que faz. E esses são realmente muito difíceis para se converter. Então, aqui, o autor de Hebreus, ele fala: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores para vocês, próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele diz aqui: ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram pelo nome dele, amando Jesus, queridos. Às vezes querem falar, a promessa é encher. Nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. O galardão vem do Senhor, não vem de ninguém, né? Às vezes a igreja está cheia de crente Raimundo, crente meia boca, e que dificulta muito para a nossa vida. Ai, você fica, parece que o peso está. E nesse domingo, eu senti como se tivesse um peso tão grande nos meus ombros. E aí eu sentada na mesa, eu me lembrei do tabernáculo, quando o sacerdote, ele tinha as pedras como as tribos nos ombros, levando nos ombros. E assim eu me senti, porque muitos ali já tinham perdido
a fiação, a conexão com Deus. Queridos, existe uma coisa importantíssima na nossa vida, que é realmente você perder o amor por Cristo Jesus. O amor, você perde, a gente tem visto as pessoas perderem o amor, perderem a unidade, a conexão com Cristo, né? E aí você vê que não existe mais temor na vida daquelas pessoas. Isso chama-se vitupério, crucificar Jesus 2 vezes. Então, aqui diz aqui que o autor de Hebreus diz assim: nossa, nós queremos que vocês perseverem, continuem empenhados, não importa. Outro dia o Gilberto falou para mim: nossa, é difícil, tanto tempo, e nós estamos daquele jeito, com a igreja assim, lá de Bertioga. Mas eu falei, importante não é o quanto, não é o como, mas é qual a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, nós não podemos ser negligentes, meus irmãos, porque o perigo da negligência é nós sermos amaldiçoados por Deus, porque o crente negligente, ele é. Então, quando a gente acorda, eu penso muito isso na minha vida. Tem dia que, claro, você está mais cansado, que nem domingo, nossa, depois nós fomos levar a Fátima longe. Quando eu cheguei em casa, eu estava cansada porque eu tinha orado por algumas pessoas e aquele é a imposição de mãos, né? Você acaba participante dos pecados de algumas pessoas às vezes. E quando eu fui dormir, eu acordei, era 9h30, coisa que eu não acordo nesse horário. Aí eu pensei, ai, como eu queria ficar aqui dormindo. Aí eu fiquei pensando, não, mas o que Deus vai achar de mim? Aí eu pulei da cama. Pulei da cama porque eu tenho um ritmo de fazer as coisas. E eu falei, gente, tudo que nós fazemos, se você estiver cansado e você for lavar um prato na sua casa, você está fazendo para a glória de Deus, sabe? Você lava uma roupa para a glória de Deus, você trabalha para refletir a glória de Deus. E quando você pensa isso, você é referência daquilo que o Senhor reflete sobre a sua vida, queridos. Então nós não temos que ter lugar para dar margem à negligência, porque a negligência, ela gera maldição. Aonde você trabalha, você tem que ser referência. Então, quando você faz alguma coisa e você está mostrando o seu caráter para o Senhor, não tem ninguém olhando, você tem que caprichar, porque o Senhor está olhando. E se você pensar dessa maneira, você será uma referência no seu trabalho, você será uma referência em tudo que você fizer, porque você está fazendo para o dono do universo, né? Então você não faz nada para ninguém, você faz para glorificar o Senhor. E aqui diz isso: não se tornem negligentes, mas imitem aquele, Jesus, que por meio da fé e da paciência recebeu a herança prometida, queridos. Eu e você, nós temos uma herança. Às vezes nós olhamos as pessoas e nós falamos, meu Deus, será que o Pinel veio para cá? Ou a gente que está fazendo culto no Pinel? Porque é tão difícil, sabe, as pessoas entenderem. Mas, quando Deus ele fez a promessa a Abrão, não havia ninguém superior
porque ele jurou por si mesmo. E ele falou: olha, eu vou abençoar, eu vou fazer numerosos seus descendentes. E depois de esperar 100 anos, Abraão recebeu a promessa. E nós, diga: eu vou receber a promessa. Oh glória, nós vamos receber a promessa. Tem hora que a gente quer esmorecer. Você fala: acho que não vai dar mais, né? Você olha a vida daquele, a vida daquele outro, a vida daquele outro. Aí você fala: poxa, eu estou estacionado no mesmo lugar, mas você vai receber a promessa. Pois se o Abraão recebeu, nós não vamos demorar 100 anos, que a gente não vai viver 100 anos, né? Então, eu creio realmente que por meio de duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta. Nós nos refugiamos nele. Nós somos firmemente encorajados a prosseguir. Vamos nos apegar à esperança do Senhor. Sabe, a Lídia abriu aqui em Romanos 5. E essa palavra é uma palavra que marcou a minha vida bem no começo, né? Porque a tribulação traz a perseverança traz a experiência, que traz a esperança. E a esperança é a âncora da nossa alma. Então tem momentos que você fica: ai meu Deus, não vai dar certo. Aí você vai lá para baixo. Ai, eu não vou nem acordar hoje. Ai meu Deus, eu vou pensar nos meus problemas. Mas se Jesus, ele é a âncora da nossa alma, é nele que nós estacionamos, é nele que nós estamos seguros, é ele que está olhando para você e vai trazer o galardão que você merece. Oh, aleluia! Porque é impossível que o Senhor minta. Nós somos todos mentirosos, mas ele não é mentiroso, né? Às vezes nós falamos coisas para agradar pessoas, e aí nós temos essa firme esperança, segura. A âncora da nossa alma chama-se Jesus, amados. Então, o Senhor, ele nos procedeu, entrou no nosso lugar, levou sobre ele todos os nossos pecados, se tornou sumo sacerdote. Ele é o sacerdote universal, né? Eu estava ouvindo um pastor que ele, com 2 anos de idade, ele viu o próprio Lúcifer, e Lúcifer fez ele beber sangue de criança. Nossa, eu estava ouvindo, ele é de Angola, e ele foi sequestrado, porque não é sequestrado, o avô dele era o rei de uma tribo de Angola, e era um feiticeiro temido. Falava que era de tal tribo, nossa, o povo tremia, né? E aí eles, aquilo que nós vimos lá, Epstein, que fez até, que estava junto com o Trump, comendo criancinha, etc. Tudo verdade dentro do satanismo, desses demônios terríveis. Aí o Giba falou: nossa, que coisa. Eu falei: maior é o Senhor. Ele nos livrou de tudo isso. Ele fala uma coisa, ele fala que para qualquer tipo de obra, de feitiçaria, de macumba, só não pega naquele que está em Cristo Jesus. Que quem está em Cristo Jesus, nada pode pegar, nada pode prevalecer contra Cristo, queridos.
Então a nossa perseverança está nele. E pode o inimigo se levantar, mas a gente continua sendo de Cristo, e Ele é a âncora da nossa alma. Ele é aquele que em Hebreus 6 diz: olha, não caiam, fiquem firmes. Às vezes a gente olha para o nosso marido, às vezes a gente olha para o irmão da igreja, às vezes a gente olha para aquele pastor que caiu, a pastora, a gente fala: meu Deus, eu vou largar tudo isso aí. A gente fica tão entristecido, tem tantas coisas que deixam a gente assim tão balançados. Por isso que Jesus, ele, olhando, Paulo fala, olhando continuamente nos olhos de Jesus. É Ele, e não temos que perder a esperança, porque a esperança, como âncora da alma, ela vai trazer todos os nossos entes queridos, nossos filhos, marido, esposa, aqueles que se desviaram. O Senhor, Ele tem promessa na nossa vida, e isso não vai prevalecer de maneira nenhuma o inimigo, queridos. Então, eu quero declarar para você, nesta noite, que você persevere, né? A gente começou a fazer lá o café da manhã. Quando ele falou aquilo para mim, já não faço mais parte. Eu falei, não, ai meu Deus, Satanás já quer pôr o dedinho nas coisas, né? E aí o Vitor, não, vamos perseverar, não fica assim, vai dar certo, nós vamos fazer, nem que for lá na igreja, nós vamos dar um jeito, vamos falar com aquelas mulheres lá que a Luí conhece. Vamos falar primeiro com Cristo, né? Ele, aí no outro dia, o Senhor, Ele já abriu as portas. E eu quero dizer algo para você. Às vezes nós olhamos as circunstâncias e elas realmente dizem, não, você não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu, porque é impossível que Ele minta. Então, meus queridos, vamos perseverar, vamos continuar, não vamos ficar na marginália da negligência, mas quando você estiver cansado, com a alma cansada, lutando no espírito, porque quando a gente luta na alma, a gente se cansa. Mas quando a gente luta no espírito, o Senhor renova as nossas forças. E nesta noite, eu ia pregar uma coisa, inimigos espirituais, não sei o quê. E quando eu cheguei na minha casa, o Senhor falou para mim, um cântico, tocou na minha cabeça, aquele do Ademar de Campos, que fala assim, que foram iluminados, e que nós não seremos confundidos. E aí quando eu abri a Bíblia, veio ali Hebreus 6, eu falei, mas Deus, pregar em Hebreus 6 não é fácil, mas para o Senhor não há impossíveis. Senhor, eu entendi que Ele está falando para mim e para você, vamos perseverar. Se está vazio, vai encher. Se está seco, vai encher de água. Se está no fogo, vai ser apagado. Se está afastado, vai voltar. Mas algo o Senhor vai fazer e não vai deixar a nossa esperança cair. De maneira nenhuma. Ele não deixará. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, a tua esperança está guardada. A sua esperança está consumada na cruz de Cristo. E nesta noite, o Senhor me trouxe de São Paulo para dizer
que você não perca a esperança, que Jesus é a âncora da sua alma. E porque sua alma se aflige, quantas vezes ela se aflige ao você olhar algo que te desagrada, mas o Senhor, Ele manda dizer que nesta labra súbria decanta, nesta noite, o Senhor está renovando esperanças, o Senhor está dando perseverança, para que você possa continue perseverando. Você ganha seu marido calada, com as suas atitudes. Você ganha seus filhos calados, com a sua atitude. Você ganha o seu patrão, sua patroa, aonde você trabalha, calado, mas com atitudes íntegras, firmes em Cristo Jesus. E Ele tem o galardão que é para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor, eu quero declarar que o sangue de Jesus está sobre a vida de cada família aqui, e que essas famílias serão tocadas, alcançadas, prósperas em Cristo Jesus, porque o Senhor, nesta noite, Ele está entrando com uma espada de fogo desembainhada, que o anjo do Senhor está entrando ali, quebrando os laços de Satanás, porque a nossa família, ela está nas mãos de Cristo, e Cristo, com Ele, estamos vencendo, porque Satanás, todos os seus principados, potestades, estão debaixo do pés dele. Eu vejo muitas obras de macumbaria caindo. Eu vejo feitiços que foram feitos, mas caíram por terra sobre a nossa vida. Eu vejo o peso de palavra, de pessoas que lançaram no mundo espiritual contra as nossas vidas e que cai por terra. E eu vejo também, Lúcia, que Deus, Ele está entrando dentro da sua casa. Ele está entrando, eu vejo uma coroa de ouro, apenas a coroa rodando dentro da sua casa. O Senhor diz assim: guarda a tua coroa, não fica pensando, brigando, nada. A coroa do Senhor está com você e a vitória é sua, em nome de Jesus, amém? Lu, eu também vejo que o Senhor, Ele está arrancando o Edivaldo de uma caverna. E o Senhor, Ele diz: persevera, porque é calada que você vence. Shanai decanta arabassurianda. O Senhor está dando grande vitória na sua casa, na sua vida. Lene também, Deus, Ele manda dizer para você que o Senhor está cuidando dos teus e cuidando daquele homem, daquela mulher. Alabra sobre terra manto. Deus, nesta noite, o Senhor me mostra um peixe com a boca muito grande. Ele está aberto, como Jesus falou: Pedro, quem paga os impostos? E Pedro falou: os filhos deles. O Senhor, então ele fala: mas não vamos, pega lá na boca do peixe. Eu vejo um peixe com uma boca aberta, e o Senhor cumprirá o desejo do seu coração. Amém? O Senhor diz para o Vitor que o Senhor está vencendo por você, e grande será a promessa cumprida, em nome de Jesus.
O Senhor sabe que hoje você não colocaria mais as mãos. O Senhor sabe que hoje você amadureceu. Hoje você é outro. E por causa desse amadurecimento, o Senhor diz que Ele vai te dar. Tudo tem um tempo. Você não precisou esperar 100 anos, né? Deus, Ele vai fazer algo muito grande sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente e que a graça do Senhor, a unção de Deus, o sangue de Jesus esteja sobre a sua cabeça e que você persevere em todos os lugares aonde você for. Você leva a imunidade espiritual de Cristo Jesus com você e reflete a glória de Deus. Amém? Vão em paz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.